Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma tarde iniciando, mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu quero que você, na tua casa, no seu carro, onde você estiver, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista São João, capítulo número 4 e o versículo de número 22 até o versículo de número 24, que diz assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero aproveitar essa tarde maravilhosa para falar sobre as características de um verdadeiro adorador. As características de um verdadeiro adorador. Queridos, a primeira característica de um verdadeiro adorador é que ele conhece a Deus. Ele conhece Deus. E esse conhecimento de Deus é muito mais do que ter conhecimento sobre Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que ter informações sobre Deus. Porque conhecer a Deus envolve uma vida de comunhão, de intimidade e de experiência com Deus. Veja que os samaritanos, eles tinham conhecimento sobre Deus, eles tinham o Pentateuco samaritano, eles tinham os 5 livros escritos por Moisés. Mas mesmo assim não conhecia Deus. E o versículo 22, Jesus vai alegar isso para a mulher de Samaria. Jesus vai dizer: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está dizendo que um verdadeiro adorador, ele conhece Deus, ele tem comunhão com Deus, ele tem intimidade com Deus, ele tem experiências com Deus. E quem conhece Deus sabe perfeitamente reconhecer a dignidade de Deus. Quem conhece Deus reconhece a sua dignidade, porque um verdadeiro adorador, ele conhece Deus e pelo seu conhecimento de Deus, ele reconhece assim a sua dignidade. Veja essa mulher que se apresentava como uma verdadeira adoradora. O que ela fala para Jesus no versículo de número 9. E então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Veja o versículo 10, o que está escrito. Replicou-lhe Jesus: Se conhecereis o dom de Deus e quem é que te pede água, dai de me beber, tu lhe pedirás e ele te daria água da vida. Ou seja, um verdadeiro adorador que conhece Deus, ele reconhece a sua dignidade. Ele reconhece que Deus é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser reverenciado. Se esta mulher conhecesse quem era Jesus, ela tinha mais respeito naquilo que ela estava falando. Porque um verdadeiro adorador conhece Deus, ele reconhece a sua dignidade. Nós adoramos a Deus porque reconhecemos a sua dignidade. E todos aqueles que adoram a Deus, o adoram porque reconhecem a sua dignidade. E a Bíblia vai dizer no Salmo 95, e o versículo 6, que o salmista vai reconhecer a dignidade de Deus como seu Criador. Ele diz: Vinde, adoremos, prostemos, ajoelhemos perante o Senhor que nos criou. Então ele está reconhecendo Deus como seu Criador. Então Deus é digno de ser adorado porque ele é o Criador. Mas nós devemos adorar a Deus reconhecendo também como nosso Salvador, porque ele de fato é o nosso Salvador, é aquele que nos
salva. Isso é importante. Nós adoramos a Deus porque reconhecemos a sua dignidade. Você pode adorar a Deus porque Deus foi aquele que te criou. Você pode adorar a Deus porque Ele é o seu Salvador, mas Ele também é o seu provedor e Ele também é o seu protetor. Então, o verdadeiro adorador, ele reconhece a dignidade de Deus. Você tem reconhecido a dignidade de Deus? Você tem reconhecido a dignidade de Deus? Porque quem não reconhece a dignidade de Deus não adora a Deus de verdade. Deus é digno de ser adorado. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é divino, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso protetor. Em segundo lugar, quem conhece a Deus se dirige a Ele com mais respeito. Olha o que a mulher vai falar aqui para Jesus, no versículo de número 13 e 14. És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, qual ele mesmo deu de beber, e assim os seus filhos e os seus gados? Afirmou-lhe Jesus: quem bebe desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia! Se a mulher soubesse quem era Jesus, ela tinha mais respeito com Jesus. E tem muita gente, por não reconhecer a dignidade de Deus, existe muita gente, por não conhecer quem de fato é Deus, acaba se apresentando diante dele de qualquer jeito, de qualquer maneira, e acha que Deus recebe o seu louvor e a sua adoração. Porque o verdadeiro adorador, ele de fato conhece a Deus. E conhecendo a Deus, ele reconhece a sua dignidade de ser adorado. Mas ele também se dirige a Deus com mais respeito. Primeiro, porque ele entende que Deus é santo. E para se aproximar daquele que é santo, é necessário andar em santidade. É necessário viver uma vida de santificação. Lembra o que aconteceu com Moisés? Quando este se aproximou da presença de Deus, que estava em uma sarça que ardia e não se consumia, o que é que Deus disse para Moisés? Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que tu pisas é lugar santo. Moisés, você tem que aprender o princípio. Para se aproximar de mim, você precisa viver uma vida de santificação, Moisés. Queridos, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo de número 1 e versículo número 15 ao 16, lá está escrito: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo porque eu, Senhor, sou santo. O escritor aos Hebreus, quando escreve o capítulo número 12, verso 1, ele diz que nós devemos deixar todo o embaraço de pecado que tão de perto nos rodeia e olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí no versículo 14 ele diz: se for possível, tenha paz com todo e persiga a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. E tem muita gente que não reconhece a dignidade de Deus de ser adorado e acaba se dirigindo também a Deus com falta de reverência, de respeito. E o verdadeiro adorador que conhece a Deus sabe perfeitamente que Deus é digno e Deus também é santo. Deus é santo. E sendo Deus santo, esse adorador vai se dirigir, vai se portar diante de Deus de uma maneira em que vai lhe agradar. A mulher, não conhecendo Jesus, não conhecendo Deus, ela se porta de maneira inadequada, incoerente para com o Senhor. Então nós percebemos que a primeira característica de um verdadeiro adorador é que ele conhece Deus. E Jesus vai falar isso no versículo 22 do capítulo 4. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A segunda característica de um verdadeiro adorador é que ele adora a Deus em espírito. E quando alguém adora a Deus em espírito, envolve completamente os seus sentimentos, porque o ser humano é um ser emocional, além de ser um ser espiritual, ele é um ser emocional. E a adoração em espírito envolve alegria, porque um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito, ele adora a Deus com alegria, com entusiasmo. E isso é um princípio de todo aquele que serve a Deus, deve lhe adorar
com alegria, ou deve lhe servir com alegria. O Salmo de número 100 e o versículo 2 está escrito: servi ao Senhor com alegria. E é tão gostoso servir a Deus com alegria. É tão gostoso você chegar diante de Deus lhe apresentando cânticos e louvores, porque esta é a convocação do Salmo 100, né? Vinde, adoremos ao Senhor, né? Porque Ele é bom, foi Ele não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. Aí no versículo 2 diz: servi a Ele com alegria, apresentai-vos perante Ele com cânticos e louvores. Então, esse é um princípio estabelecido por Deus. Se você quer servir a Deus, você precisa entender que você precisa servir a Deus com alegria. Então a alegria é importante. O verdadeiro adorador que adora a Deus, ele adora em espírito. E adorar a Deus em espírito é adorar com alegria, com entusiasmo, com toda a sua força, com a força da sua mente, com a força do seu coração, com a força da sua alma. E está faltando alegria na vida de muitos adoradores. O salmista, quando escreve o Salmo de número 122, ele diz: alegrei-me quando me dissermos, vamos à casa do Senhor. Tem crente, irmão, que precisa entender que ele deve se alegrar antes de chegar na igreja. E quando ele chega na igreja, aí é que ele precisa se alegrar 2 vezes mais. Você tem se alegrado quando você tem ido adorar a Deus? Você tem se alegrado em ter que se deslocar da sua casa, ir para um templo, adorar a Deus, reconhecendo a sua dignidade, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua soberania? O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. Em espírito, isso envolve alegria. Segundo, o adorador que adora a Deus em espírito, ele adora a Deus com a sua alma. Além de adorar a Deus com alegria, ele adora a Deus com a sua alma. Isso está lá em Salmo de número 103 e verso número 1. Lá está escrito: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que eu tenho, tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Você tem adorado a Deus com a sua alma, irmão? Você tem servido a Deus com a sua alma? Você tem envolvido? Porque em espírito, isso fala o envolvimento do ser tricotômico. Quando você está em espírito, fala de uma infusão, aonde a sua alma, aonde o seu corpo se envolve dentro do teu espírito para adorar a Deus numa adoração completa, inteira, perfeita, aonde todo o seu ser está envolvido numa adoração verdadeira a Deus. A expressão em espírito fala do ser tricotômico, o ser tripartido, que é o ser humano, envolvido numa adoração perfeita, harmoniosa, completa. Por isso que tem que ser uma adoração com alegria, aonde a alma está envolvida. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Adoração em espírito é uma adoração do coração. E uma coisa linda é quando eu leio na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 19, veja o que Paulo vai dizer, o que Paulo vai nos ensinar aqui. Olha que coisa linda, ele vai dizer assim. Primeiro versículo 12, versículo 18, ele diz: e não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando o Senhor de todo o vosso coração, com hinos e cânticos espirituais. É claro que ele faz uma diferença aqui de hinos, né? De cânticos, de louvores e cânticos espirituais. Ele está falando aqui de hinos, ele fala aqui de louvores, ele fala cânticos espirituais, ou seja, quando nós se alegramos, quando nós rendemos a Deus a nossa adoração perfeita e que vem de nosso coração, realmente apresenta-se um mistério linguístico que é os cânticos espirituais, os cânticos do Espírito. Claro que são cânticos em uma língua diferente da nossa falada. Claro que esses cânticos espirituais estão falando do mistério linguístico, né? Onde envolve
há variedades de línguas, onde em espírito ou pelo espírito nós glorificamos a Deus, porque Paulo está diferenciando aqui louvores, hinos, cânticos, né, dos cânticos espirituais. Então, aqui mostra a importância de nós adorarmos a Deus de verdade. Será que você tem adorado a Deus de verdade? Porque muitas das vezes nós achamos que adorar a Deus é só abrir a boca, dizer glória a Deus, aleluia. Tanto é que o texto é enfático. Olha o que está dizendo aqui, queridos e amados irmãos. Diz que nós devemos adorar a Deus em espírito, mas nós devemos adorar a Deus em verdade. Adorar em espírito é adorar com alegria, é adorar com a alma, é adorar com o coração, aonde envolve os nossos sentimentos. Aonde o ser tricotômico está envolvido numa rendição sem reservas a Deus. Mas também está dizendo que o verdadeiro adorador, que é a terceira característica de um verdadeiro adorador, ele deve adorar a Deus em verdade. Aleluia! Adorar a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Deus em verdade tem a ver com a sua vida respaldada pelas Escrituras Sagradas. Porque Jesus está falando exatamente dos judeus e Jesus está falando dos samaritanos. Porque os samaritanos, eles não adoravam de verdade, mas eles adoravam em espírito. Você sabia disso? Eles adoravam com seus cultos alegres, festivos. Já os judeus não. Eles eram mais ritualistas. Eles adoravam em verdade, ou seja, eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham conhecimento, mas mesmo assim eles adoravam seco, não tinham alegria. Então Jesus disse que o verdadeiro adorador, ele ajunta a verdade com em espírito. Então ele adora em espírito e em verdade, porque ele anda na lei, ele anda segundo as Escrituras, mas ele faz isso com alegria, ele faz isso com o coração, ele faz isso com a alma. Então Jesus disse que o verdadeiro adorador, ele não depende lá de Jerusalém, também não depende lá do Monte Gerizim, não! De maneira nenhuma, ele adora em qualquer lugar, aonde ele estiver, ele adora a Deus em espírito e ele adora a Deus em verdade. Então nós precisamos adorar a Deus com alegria, com a nossa alma, com o nosso coração, mas nós precisamos adorar a Deus com a nossa maneira de viver, porque adorar em verdade é exatamente dando testemunho de nossa vida para quem está lá fora, andar na verdade. Adorar em verdade é exatamente andar na verdade. E como é que você tem andado diante de Deus? Porque você adora a Deus com seu testemunho, você sabia disso? Você é um livro aberto onde os ímpios estudam Jesus em você. Você deve revelar ao mundo a personalidade de Cristo em você. E uma coisa que me chama a atenção é que nós vamos descobrir na Babilônia um verdadeiro adorador, chamado Daniel. Lembra? No capítulo 1, versículo 8, pus no meu coração o desejo de não me contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele andava na verdade, ele adorava a Deus em verdade, ele andava segundo as Escrituras. E o próprio rei Nabucodonosor vai se converter, ele vai conquistar o coração de Nabucodonosor, ele vai ganhar Nabucodonosor. Nabucodonosor vai se converter, está lá no capítulo 4 de Daniel. Por quê? Porque o próprio Daniel vai ganhá-lo, aleluia, através do seu testemunho, através da sua vida exemplar. Glória seja dada a Deus. Nós precisamos entender que nós devemos adorar a Deus em verdade, através do nosso viver, através do nosso testemunho, através da nossa boa conduta, do nosso exemplo de cristão. Nós devemos adorar a Deus em verdade. É claro que nós devemos adorar a Deus em espírito, adorar com a alma, adorar com o coração, dar glória a Deus, dar aleluia, mas nós precisamos adorar em verdade. E adorar em verdade é andar na verdade. E quem anda na verdade é liberto. Quem anda na verdade é liberto. Jesus disse isso em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora o camarada diz que é um verdadeiro adorador. Ele adora em espírito, mas não anda na verdade. Ele se alegra, ele se moço, mas não anda na verdade. Ele dá mau testemunho. Ele compra e não paga. Não foi liberto do cigarro ainda, da bebida, está preso na pornografia, anda dando em cima das mulheres dos outros. A gente conhece gente assim, precisa andar na verdade, porque não só se adora em espírito, se adora em verdade também.
E adorar em espírito e adorar em verdade são duas coisas diferentes. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, mas também em verdade. Ele anda na verdade, ele vive a verdade. Ele dá testemunho do seu caráter transformado. Tem crente que precisa andar na verdade. Não basta apenas levantar as suas mãos e dar glória a Deus. Você precisa dar glória a Deus com a sua vida transformada, liberta. Porque o verdadeiro adorador, ele vive uma vida completamente de adoração a Deus. O seu abrir da boca, ele adora a Deus. As suas mãos adoram a Deus. Os seus pés adoram a Deus. A sua vida, que o testemunho é a melhor forma pela qual nós adoramos a Deus, porque às vezes as atitudes valem mais do que palavra. Não adianta você adorar só no espírito, você tem que adorar também em verdade, meu filho, tá bom? Então a gente precisamos entender que as verdadeiras características de um verdadeiro adorador está no capítulo 4 de João. Primeira característica, devemos conhecer a Deus. Versículo 22. Vocês adoram a quem vocês não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos. Então, primeira característica do verdadeiro adorador é que ele conhece a Deus. E quem conhece a Deus reconhece a sua dignidade. Quem conhece a Deus reconhece a sua santidade. Ele tem mais respeito ao se aproximar ou ao se apresentar diante de Deus. Glória seja dada a Deus. Segunda característica, ele adora em espírito, ele adora com alegria, ele adora com o coração, ele adora com a alma, mas também tem a terceira característica, que é aquele que adora em verdade. Ele anda na verdade, ele vive a verdade, ele anda com a sua vida respaldada pela palavra de Deus. Isso é importante. Queridos, que Deus abençoe você, a sua família, e que essa tarde sirva de uma bênção especial sobre a sua vida, e que Deus possa realmente completar todas as sortes de bênção derramadas sobre a sua família e sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.